Então, vamos, nos colocar de joelhos para que a gente possa fazer a nossa oração? Convido vocês para se ajoelharem também. Senhor Deus, nós queremos invocar a tua presença e do teu Santo Espírito nessa manhã, para que venhas direcionar esse estudo, para que a nossa compreensão da verdade e do mundo que a gente vive e dos acontecimentos que vão vir se tornem cada vez mais claros na nossa mente. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê clareza e nos dê vontade, acima de tudo, de crescer espiritualmente. Abençoa a internet de cada um aqui. Sabemos que houve temporais, muitas chuvas, mas que a nossa internet possa funcionar da melhor forma possível. Tudo isso a gente te pede em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, eu não deixei título lá no grupo, não, né? Mas o tema do nosso estudo de hoje vai ser a respeito de 2014, a China e o decreto dominical. No dia 1º de janeiro do ano passado, né, a Anciã Tese ela fez um estudo bem importante, né, que era sobre 2014 e Laodiceia. Nesse estudo, ela veio listando uma série de acontecimentos importantes de 2014 que seriam importantes de nós aqui no movimento estarmos estudando, porque esses acontecimentos de 2014, o que é 2014? Alguém pode abrir o microfone e falar? Pode emprestar o celular? Alguém fala para mim o que é 2014? Que marco foi esse? Decreto dominical para os sacerdotes? Exatamente. Então, o decreto dominical para os sacerdotes, os acontecimentos, né, que tiveram em 2014, eles vão nos ajudar a entender a essência do nosso decreto dominical do 144.000, que é o nosso próximo marco. Então, desde então, né, se tornou muito importante a gente estar estudando esses temas que ela deu. E ao longo desses quase 2 anos, né, é isso que a gente fez. Vários estudos foram feitos, a gente veio abrangendo vários temas. Eu gostaria só de ver se vocês estão com a memória boa, eu gostaria que vocês citassem alguns desses temas para mim. A gente não vai falar em todos, mas eu gostaria de ver se vocês estão com a memória boa. Cita para mim alguns, deixa eu ver aqui quem está online. Deixa eu ver aqui. Gente, eu gostaria que a aula fosse bem participativa, que vocês não tivessem medo de participar, de falar. Afinal, isso aqui é um estudo, né? É como se fosse uma sala de aula. O Parminder sempre ensinou bastante isso pra gente, né? A gente perder esse medo de falar, de participar, porque é um estudo. É um diálogo, não é um monólogo, né? E o que faz ser interessante esses estudos via Zoom é justamente isso, né? Senão fica aquela coisa muito individualista, não parece algo que é um grupo participando, tá bom? Então, eu queria encorajar vocês de participar. Deixa eu ver aqui alguém que pode falar. Cris, você pode falar algum tema que que a Tess sugeriu para que a gente fosse estudado de 2014? Tem muito tema, gente. Ai, me deu branco agora. Alguém vai ter que me dar um Ó, help aí. deixa, deixa eu dar um help. Dentro desses temas, ela dividiu. Tem temas que têm a respeito com os Estados Unidos, tem tema que diz respeito à Rússia, ao papado, coisas que aconteceram no mundo, envolve a China, o Adventismo, tem vários temas. E todos eles ocorreram em 2014. Se você não lembrar, não tem problema não. A gente pede ajuda para outra pessoa. Tá. Assim, sobre a Rússia, Pode ser talvez qualquer desses temas, só para a gente recordar mesmo. eu não vou arriscar. Eu Tá acho que bom. eu vai ter que falar. Obrigada, desculpa. É, deixa eu pedir outra pessoa aqui. Carlinha, você consegue lembrar algum tema desses temas importantes de 2014 que foi listado pela Ciantes?
Pode escrever no chat também, tá, gente? Que hoje eu tô conseguindo ver. O Nilson colocou queda da democracia. Sim, a gente vê isso, né? A gente vai até estudar sobre isso hoje. Mas eu gostaria de temas específicos. Alguém? Ninguém tá lembrando? Só para não perder muito tempo, né? Que a gente já começou um pouquinho atrasada, eu vou só refrescar a memória de vocês com alguns temas. Ela citou a expurgação do Partido Republicano, o Poder Judiciário, o caso Hobby Lobby, que foi um caso bem importante que a gente estudou aqui. Talvez depois alguém possa estudar novamente e trazer para a gente relembrando nesses estudos. O trabalho da Cambridge Analytica, casamento gay, pacto da Rússia e China, tem as mudanças climáticas, exato, a Lara colocou invasão na Crimeia. É, Tem também Turquia com o Erdogan, foi trazido esse estudo há pouco tempo. Enfim, são 24 temas. Inclusive, no Media Broadcast foi postado um gráfico e lá tem esses 24 temas, se vocês quiserem tudo anotadinho para ficar mais fácil as pesquisas de vocês. Depois eu posso até repostar ele aí se alguém quiser. Mas hoje, como eu falei que eu vou falar sobre a China, né? Vocês já viram que eu gosto de falar da China? Eu peguei dois temas que a tese listou. Um a gente vai revisar e o outro eu vou trazer, que eu acho que ninguém ainda trouxe. A Lara colocou o Ataque em Céu, de Elia Ott Rogers. Deixa eu ver aqui. Algo assim que deixou um manifesto muito usado pelos incels. Exato, o movimento incel também é algo que foi listado para que a gente estudasse. Então, gente, a gente precisa estar com esses assuntos em mente, né? Eu sei que são muitos temas, muitos estudos. Então, eu resolvi trazer esses dois temas hoje para a gente refrescar a nossa mente e também um assunto que eu acho que a gente ainda não tinha visto. O primeiro tema, né, que a gente viu que relacionado à China foi o genocídio uigur. Esse tema ele foi trago, né, no estudo pela Carolina. Foi um estudo muito bom, eu estava até revendo ele essa semana. Foi muito bom. Mas como eu sei que muitas vezes a gente não aprende, a gente não grava tudo de primeira, eu resolvi trazer esse tema para revisão e depois eu venho trazendo o outro tema. Então vamos lá, eu gostaria muito da participação de vocês, tá? É só para a gente rever os nossos conhecimentos. Será que eu vou lembrar? Tem vezes que eu estou participando do estudo, algumas coisas fluem fácil, outros temas já tem dificuldade da gente estar gravando. Então, essa vai ser uma forma da gente tentar gravar isso com mais facilidade na nossa mente. Alguém pode abrir o microfone para mim e falar quem que são os uigur? Muita gente pode já ter visto estudo, então pode estar me ajudando aí. Quem que são os uigur? Nome diferente, né? Por que que a Ciantés está mandando a gente estudar sobre os uigur? Por que que é tão importante? Quem são eles? É, Renilde, você pode falar para mim quem que são os uigur? Não está me ouvindo? Deixa eu ver quem mais pode participar aqui. Nilson, você pode falar para mim quem que são os uigur? Hoje eu não sei, fala se é Não? verdade, eu esqueci aqui agora. Ah, então tá bom. Nós vamos ver aqui hoje então. Alguém se voluntaria para dizer quem são os uigur? Eles não são Quem que... uma população na China? Oi? Eles são não são uma região, mas também é uma população de pessoas que pertencem ao país da China, né? Mas acho que eles têm uma religião diferente e talvez até fisicamente não são tão semelhantes ao estereótipo chinês que a gente tem. Uma etnia, isso. Exatamente. Então o Pedro está falando que esses uigures são chineses. Tá certíssimo. Pedro também afirmou aqui que eles são de uma religião diferente e de uma etnia diferente, né? O Ministério Livrinho colocou aí. Exatamente. Os uigures, gente, eles são muçulmanos. E assim, eles moram, eu acho que é o noroeste da China. Gabriel, obrigada, Gabriel. Eles moram no noroeste da China, sabe? E então a China anexou aquele território.
Só que essa população, como o Pedro já falou, ele não é nem fisicamente a etnia, né, não é a mesma que a etnia Han, que é a etnia dos chineses. Eles são mais parecidos com o povo asiático. Então, esse povo e todo esse território foi anexado, né, no século passado na China. Então, eles é um povo bem numeroso lá também, né, 12 milhões de pessoas. E qual que é a problemática que envolve os uigur? Por quê? Por que que a gente está estudando isso? O que que tem a ver? Alguém pode falar para mim? O que que tem de errado com os uigur? Qual o problema deles e a China? O que que tem a ver com 2014? Ei, Gi, Bom dia! bom dia. Desculpe, na hora que você falou meu nome, eu estava com fone, me atrapalhei todinho, porque tem que tirar o fone para poder falar, para não dar microfonia. Desculpe. Mas Imagina. o problema um dos problemas, né, se não o mais grave com os uigures, é que o governo chinês, na verdade, ele quer acabar com esse povo. Ele fez e faz de tudo para que esse povo não cresça, para que eles não desenvolvam, para que eles basicamente para que eles não desenvolvam, né? E inclusive houve, né, esterilizações forçadas, né? Para que Exato, essas mulheres não tivessem mais filhos, exato. é, Então vamos pegar justamente para aqui. esse povo não continuar se desenvolvendo, né? Exato. Então vamos pegar por partes aqui para ajudar nossos amigos aqui que talvez ainda não assistiram esse estudo, né? Ou leram artigos sobre isso. Então os uigur, eles são uma etnia diferente da etnia da China. Eles, sim, eles são chineses, moram no país China, porém eles têm uma religião bem diferente dos chineses. Eles são muçulmanos, enquanto a maioria dos chineses geralmente é budista, confucionista, taoísta. Então já tem esse fator. Eles são bem diferentes na religião. Mas só isso? Não. Como o Gabriel havia falado, eles também são de uma etnia diferente, né? Eles têm uma maior semelhança, né, com os povos da Ásia Central. Então não há essa homogeneidade com os chineses, há essas diferenças, né? A cultura deles, né, é bem diferente por eles serem muçulmanos. A língua também, eu acho que os chineses falam mandarim e eles não falam a mesma língua. Então é como se fosse o mesmo país, porém um povo totalmente distinto. E o que que acontece? Desde que os uigures, né, eles deixa eu coisa aqui, gente, me deu um branco aqui, deixa eu só pegar aqui. Então, os uigures, eles representam, né, um desafio, né, para o Partido Comunista de restabelecer o território que eles tinham durante o tempo do Império Chinês. Por quê? Porque os uigures, né, eles já tiveram algumas tentativas, né, de independência, de conseguir se separar da China, separar seu território da China e não ser governado mais pelos chineses. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1933. Só que o território ali, rapidamente, ele foi recuperado, né? Depois, teve uma nova tentativa de independência, né, de separatismo, em 1944. Mas aí demorou um pouquinho mais, né? Mas o território foi anexado novamente à China em 1949. E até hoje ainda existe assim grupos separatistas que tentam lutar, né, para que essa independência ocorra. Então, para a China, eles são vistos assim como um perigo, né, uma ameaça à segurança. Por quê? Vamos lá. Ah, tá. Em 2009 também, gente, aconteceu uma coisa que marcou bastante esse relacionamento com os uigur. Certa vez, né, alguns homens da etnia uigur, não lá em Xinjiang, que é onde a maioria dos uigur mora, mas havia homens que estavam trabalhando em outra cidade, né, longe de Xinjiang, e esses homens, por serem da etnia uigur, eles foram acusados falsamente de terem estuprado mulheres.
Diante disso, né, todos os colegas de trabalho desses homens, eles foram lá e, né, espancaram e mataram esses uigur. Diante de todo esse acontecimento, né, lá em Xinjiang, que é a cidade, a região, né, que os uigures moram, a província de Xinjiang, eles começaram a fazer alguns protestos pacíficos, né, exigindo que o governo da China apurasse toda essa situação, que viesse trazer esclarecimento, né, mostrando que não era verdade aquilo, que eles estupraram mulheres. E diante desse pequeno protesto, a China ela veio com tudo para cima dos uigur, né? Houve mortes, prisões. Então, a China ela não aceita muito bem assim qualquer tentativa de protesto por parte dos uigur, porque acha que eles estão tentando algum tipo de separatismo. Então, a relação, né, entre a China e os uigur é uma relação muito boa. Lá no título que a Ancientez deu para a gente, fala sobre genocídio uigur. O que é um genocídio? O que é um genocídio? Na pandemia, a gente ouviu falar bastante sobre genocida, genocídio. Alguém sabe definir para mim o que é genocídio? Entendeu? Grosseiramente falando, eu acho que é morte em massa, né? Provocação de uma morte em massa de pessoas. Massa. Exatamente. Exterminação de um povo. Exatamente. Exterminação de um povo, né? Que é exterminar. Exatamente. É tentar exterminar um povo, né? Seja parcialmente, totalmente, um grupo étnico, racial ou religioso. É quando você tenta exterminar um grupo. Um exemplo. Cristiane, Oi? oi, desculpa, eu estou aqui, eu levantei a mão, mas eu só queria aproveitar, ver só voltar um passo. é, Você falou do idioma né, se vocês procurarem no Wikipédia, vocês colocam lá, tem um artigo em inglês e espanhol, né, línguas da China. Eles falam aqui que tem centenas de línguas que são faladas dentro da China. Tá? Eu acho que a gente, Sim. às vezes, tem uma ideia muito simplista dos chineses, vamos dizer, né? A gente Uma não só, né? entende muito bem o que acontece, assim, é uma diversidade étnica, né? E línguas, dialetos, assim, é um país enorme, né? Sei lá, se não fosse esse construto, né, de um Estado nacional, provavelmente seriam inúmeros países independentes, né, como, sei lá, na Europa ou na África, né? E, e os uigures são uma dessas etnias que estão aí, né? Então, eu acho que a gente precisa relembrar, né, como a gente tem como é muito distante, a gente talvez não entende muito bem assim, né, como é a dinâmica, né? Aí Exato. tão Então a gente, gigantesco. então a gente não pode pegar, né, o conceito só da língua para justificar essa raiva pelos uigur. É só mais uma gota d'água, né, em todo esse ódio que os chineses têm pela cultura uigur. Seria isso? Eu digo que a gente precisa realmente entender, né, que talvez tenha uma dinâmica muito mais Profundo. independente, assim, né, de várias etnias dentro de uma cultura chinesa, né? É como se a gente falasse, tá, a África, né, são africanos. Tá, mas peraí, tem vários países, vários idiomas dentro desse continente, né? Eu imagino China um pouco assim, né? Eles têm uma cultura própria, né? É, e esses uigures. Ok. Então a gente falou que genocídio é o extermínio, né, de um grupo de pessoas, seja pela sua etnia, pela sua raça, religião, né? Um exemplo que a gente já viu de genocídio é o Holocausto, né? Onde o ódio aos judeus fizeram com que o grupo de pessoas, né, tentaram acabar com o grupo de judeus, mais ou menos isso. Só que hoje em dia, né, a gente não ouve falar que aconteceu
ou está acontecendo um genocídio aberto, né, contra lá na China, contra os uigur. Mas essa nomenclatura tem sido dada porque a China tem usado alguns meios para que esse genocídio ocorra. Então, o que a China está tentando fazer é um tipo de limpeza étnica. Eles querem acabar com a raça dos uigur, ou pelo menos controlar essa população, acabar com tudo aquilo que os fazem ser singular, né? Sua cultura, sua religião. Então, de onde que a gente tirou isso? De onde que a gente tirou que está acontecendo um genocídio com os uigur? Aí que entra 2014. Desde 2014, né, começaram a ser vazados alguns documentos de alguns discursos de falas de líderes chineses. Falando o quê? Falando que algumas medidas elas estavam sendo tomadas, né, para atacar e perseguir os uigures, né? Aquele grande líder chinês, né, que a gente já estudou sobre ele há algum tempo atrás, o Mao Tse-tung, ele falava de 3 coisas que tinham que ser feitas. Um é segurança, controle da população e a necessidade de castigo sobre esses povos. Agora, por que vocês acham que ele cita segurança? Como que os uigur são uma ameaça à segurança da China? Que ideia que vocês têm sobre isso? O Gabriel colocou, Trump chamou isso de genocídio. Peraí, deixa eu ler aqui. Trump chamou isso de genocídio quando ele era presidente. Acho que ele foi um dos poucos líderes de chamar isso pelo nome. Oh, interessante, eu não tinha ouvido falar que ele tinha se posicionado sobre isso, não. Então, por que os chineses eles se sentem ameaçados, né? Primeiro, já houve essas tentativas de separatismo algumas vezes. Então, eles querem fazer de novo, de tudo para que isso não ocorra de novo, né? Para que eles não percam esse território, porque lá em Xinjiang é uma área assim muito rica naturalmente. Tem petróleo, tem, enfim, muitos recursos naturais. Então, esse é um dos pontos também que eles não querem perder esse território, todo esse domínio sobre essa região. E outra coisa, né, gente? Depois de 2001, os muçulmanos, né, eles têm esse, como é a palavra? Esqueci o nome da palavra. Eles têm como se fosse essa fama, né, de serem terroristas, né, de serem extremistas religiosos. Então, esse é mais um dos motivos que a China quer a todo custo controlar e não permitir que essa etnia, que esse grupo, né, se expanda e cresça muito na China. Segundo, né, controle da população. A cultura de um muçulmano é de ter o quê? Poucos ou muitos filhos? Como que é a cultura de um muçulmano? Muitos. Muitos filhos. Então, automaticamente, os muçulmanos eles têm famílias numerosas. Então, assim, a China tenta de alguma maneira não permitir que esse grupo de pessoas se multiplique de forma que isso, para eles tentarem um separatismo e independência se torne ainda mais fácil, que eles sejam um povo forte e numeroso. Então, eles vão tentar tá controlando o crescimento dessa população uigur. Então, o governo chinês ele quer enfraquecer, né? Enfraquecer esse povo lutando contra sua cultura, sua religião, sua etnia e tudo que os define como povo. Tudo isso para quê? Para que o governo chinês, né, continue mantendo o domínio. Então, vamos listar aqui como que tem sido feito esse genocídio, né? Esse extermínio de pessoas. Em primeiro lugar, é com o controle da população, né? Deixa eu só pegar aqui. Então, a China adotou várias medidas para tentar reduzir e controlar o crescimento dessa população. Em 2022, foi levado para Xinjiang, né, que é onde moram os uigur, cerca de 300 mil pessoas com o intuito de diluir a população uigur e levar cultura Han para dentro daquele estado chinês. Ou seja,
Lá em Xinjiang, a maioria da população, né, quase em sua maioria, é uigur. Então, o que que o Partido Comunista Chinês fez? Pegou um número X, né, 300 mil pessoas, levou para lá com a finalidade de diluir. Inclusive, alguns anos atrás, o governo dava até incentivos financeiros para que pessoas da etnia Han se casassem com uigures, para assim ir mesclando essas culturas, entendeu? Então, é uma das formas que eles encontrarem para diluir essa população. A gente sabe também que na China, né, hoje em dia não existe mais, mas havia aquele controle de natalidade, onde cada casal podia ter apenas um filho. Porém, isso não era aplicado aos uigur. De acordo com a cultura deles, né, eles queriam ter muitos filhos e isso era permitido para eles. Mas a partir de 2014, o governo chinês decidiu, né, que os uigures só poderiam ter a mesma quantidade, ou seja, um também, né, do que o resto da população da China. Eles não poderiam ter mais filho que o restante. E, entre aspas mesmo, promoveu uma igualdade. Porém, isso não é igualdade, né? A gente sabe que equidade é você dar mais para quem precisa de mais. Se a cultura deles é de ter mais filhos, de querer, né, ter mais filhos, isso tinha que ser permitido para eles, né? Então, desde 2014 foi sendo imposto, né, um controle de natalidade forçado para impedir que a população uigur cresça e assim a etnia Han ela prevaleça. Mas como que era feito esse controle de natalidade? Alguém pode falar para mim como que era feito esse controle de natalidade? Como que o governo fazia para que essa população não crescesse tanto? Gabriel colocou aqui, lembro que o governo incentivou a criação de porcos na região, oferecendo emprego, sendo que os uigures são muçulmanos e consideram porcos impuros. Exatamente. Alguém pode falar para mim como que era esse controle de natalidade forçado que eles estavam impondo lá aos uigur? Bom, o que estava sendo feito, gente, é que eles estavam promovendo abortos forçados nas mulheres, a inserção forçada de DIU, o uso de anticoncepcional, também esterilizando pessoas, né, homens, para que, com isso, a população, né, o número de natalidade viesse a cair drasticamente. Uma outra forma também que a China estava fazendo esse genocídio uigur é levando eles para campos de reeducação. Pequim, né, ele alega que esses né, campos de reeducação, eles são necessários para evitar o extremismo e o terrorismo religioso, e que lá são centros vocacionais, onde as pessoas vão aprender profissões. No entanto, né, documentos vazados revelam que pessoas são enviadas a esses campos de acordo com critérios que não são critérios de terroristas, né? Ou seja, se você deixasse a sua barba crescer, se você usasse um véu, se você tiver viajado para fora da China, se você não bebe bebida alcoólica, entre outras coisas que caracterizam uma pessoa como muçulmana, isso já era o suficiente para que essas pessoas fossem mandadas para esses campos de reeducação. Então, a gente já sabe, né, que dentro do país inteiro da China, né, os chineses eles são muito vigiados, né, muito controlados. Mas lá em Xinjiang, onde moram os uigur, né, isso tudo alcançou um outro patamar. Pequim tem investido milhões de dólares no policiamento e no monitoramento da região. Há detectores de metal por todos os lados, guardas armados e câmeras, muitas vezes com tecnologia de reconhecimento facial. Fora isso, né, muitas mesquitas foram fechadas,
ou descaracterizadas, e a polícia começou a fazer batidas nas casas para recolher tapetes de oração, Alcorão e outros. Línguas também, né, que não fossem o mandarim começaram a ser reprimidas, ou seja, muitos uigur não sabiam falar, entre aspas, né, a língua principal, que é o mandarim, então eles não poderiam falar na sua língua natal, né, eles não poderiam usar essa língua. Em 2016, então, quando entrou um novo secretário, né, no Partido Comunista Chinês, as coisas, então, pioraram ainda mais para os uigur, né? Vigiar essas minorias já não pareceu suficiente. O governo, então, começou a implantar centros de reeducação, que, na verdade, seriam como campos de concentração, onde os internos passam por um processo de lavagem cerebral, tortura e humilhação. Estima-se que desde 2017, mais de 1 milhão de uigures tenham sido internados nesses centros. A existência desses centros, né, como a gente sabe que a gente está numa guerra de informação, a existência desses centros sempre é negada por Pequim. Mas depois, quando eles viram que não dava mais para negar a existência deles, eles alegaram, né, que, na verdade, aquilo que é um campo de concentração, na verdade, era um centro de treinamento vocacional. Inclusive, né, eles fizeram questão de chamar alguns jornais, imprensa, para que fossem lá, né? A BBC chegou e ia até lá, chegando lá, né, tudo que as câmeras, os arames foram retirados para dar a impressão de que as pessoas estavam lá, estavam felizes, que lá eles aprendiam arte, que eles tinham oportunidade de aprender profissões, mas aquilo tudo a gente sabe que é uma grande fachada com a intenção de passar uma ideia diferente, mas que na verdade lá é um grande campo de concentração onde as pessoas estão passando por muita tortura. Depoimentos de pessoas que já estiveram lá falam ao contrário, né? Falam outra coisa. O que ocorre em Xinjiang é o maior aprisionamento de pessoas com base na religião e etnia desde a Segunda Guerra Mundial. Há aproximadamente 380 centros de detenção em Xinjiang. Lá os internos são obrigados o quê? A negar as suas crenças islâmicas, decorar propagandas, declamar falas, né, a favor do Partido Comunista e não poderiam se comunicar em qualquer língua que não fosse o mandarim. Torturas também são muito comuns. Segundo a revista New Yorker, né, uma reportagem que ela fez com uma mulher, né, que chegou a ficar nesses campos de concentração, ela conta, né, que ela ficou detida em um desses centros, conta que as internas eram proibidas de se sentar em suas camas durante o dia, embora houvessem momentos de cochilos obrigatório. Às 10 da noite, as pessoas precisavam ir dormir, mas as luzes nunca eram apagadas e não se podia cobrir os olhos. Pedidos noturnos para usar o banheiro eram negados. Banhos eram escassos, gerando doenças ginecológicas e intestinais pela má alimentação. Mulheres também eram constantemente estupradas. Então, se vocês forem pesquisar mais a fundo, gente, relatos e descrição de como é lá, é algo muito triste, é algo desumano, né? Onde tem sido feridos todos os princípios da dignidade humana, né? Então, o resumo que eu queria mais ou menos ter feito sobre essa questão dos uigur é isso. O Partido Comunista, então, está fazendo um processo de desculturalização com os uigures. Tudo que os define como povo, né, sua religião, suas crenças, seu modo de viver, né, tem sido tirado deles à força, né, para que eles estejam o mais próximo possível do que o Partido Comunista quer. Então, tem sido usados métodos nada, né, humanos, né, tem sido ferido os direitos humanos dessas pessoas. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, acrescentar sobre os uigures? Eu tenho uma pergunta de. Eles não. Essa população não teve, desde que isso está acontecendo, digamos assim, eu sei que eles têm menos força, mas não houveram
protestos, tentativas de lutar contra isso? Não, a gente não tem registro disso de uma maneira expressiva. Eu sei que tu comentou que houve algum protesto que foi duramente reprimido, mas depois disso nada mais assim que seja notável? Não, porque o Partido Comunista Chinês, né, ele tem usado de muita violência, né? Eles foram chegando nas casas, impedindo as pessoas de praticar suas religiões em casa, queimando o Corão. Imagina, é como se a gente, adventistas do sétimo dia, estivesse vivendo a nossa religião e viesse algo como se fosse em massa pelo governo e levando a gente para esses centros só para a gente viver aquilo que a gente já vive. Então, assim, pelo que eu pesquisei, os últimos protestos, né, que eu vi falar foi em 2009, né, quando aqueles homens foram acusados falsamente de terem estuprado, né, pessoas, mas depois disso eu não encontrei relatos de que eles ofereceram resistência, não. Alguém sabe falar se teve, gente? Gabriel Oi, também está sempre. Gisele. Sim, um comentário. O protesto, ele ocorre fora da China, né? Tem um forte movimento, sim, para tentar, né, alguma justiça. É difícil. Mas o que eu sei é que foi criado um tribunal. Eles chamam um tribunal popular, né? Que não é um órgão oficial do governo, nada, né? Do sistema judiciário, mas foi criado um tribunal dos povos, o tribunal popular, na Grã-Bretanha, onde eles trouxeram fatos, né? Para consolidar realmente essas acusações contra o governo chinês. E eles foram julgados como culpados, né, pelo genocídio e outros crimes. E eu não sei qual seria a relevância disso, mas assim foi feito uma tentativa, né, de trazer atenção e justiça, né? Mas por parte dos uigur dentro da China, não, né? Algum protesto, não. O que eu sei é que eles são extremamente vigiados, como você já falou, né? Tem monitoramento 24 Exato. horas, as pessoas têm qualquer tentativa. Eu acho que se a gente imaginar assim, a gravidade dessas medidas, eu acho que talvez imagina que assim é só uma palavra errada e você acaba num campo de reeducação e não volta mais, sabe? Fica lá 10 anos, 7 anos e não assim que o povo sabe, né? E essas pessoas somem, né? Então, não sei, assim, Isso né? fazia É difícil falar porque eles não se organizam, não fazem resistência, né? Tipo, eles são uma minoria, né? teoria. Exato, exato. Bom, então agora eu vou pular para o nosso segundo assunto também, que também envolve a China, tá bom? Se vocês estiverem inteirados sobre o assunto também, podem ficar à vontade para acrescentar, tá bom? Assim como o Gabriel está dando detalhes aí, é muito bom, muito importante, vai agregando mais no nosso conhecimento, tá bom? É, o segundo assunto que eu queria falar é sobre o tema da Revolução dos Guarda-Chuvas em 2014. Alguém sabe onde foi que ocorreu essa Revolução dos Guarda-Chuvas? Tem a ver com a China, né? Mas em um território específico. Alguém sabe me dizer? Hong Kong? Hong Kong, muito bem. Eu acredito, alguém pode me dar um feedback aí? Eu acho que ainda ninguém falou sobre esse tema aqui nos estudos. Eu tentei procurar, mas eu não encontrei. Alguém já deu um estudo sobre isso? Sim ou não? Eu tampouco lembro, Gisele, mas É, se ninguém então tá, lembrar, acho que é bom revisar, mesmo que tenha então tá bom. já dado. Eu não encontrei, então eu falei assim, eu acho interessante estar levando mais esse tópico. Bom, alguém sabe um pouco, que vocês sabem de Hong Kong? Que tipo de, é um país, é uma ilha, é um estado? O que é Hong Kong? O que vem na mente de vocês quando fala Hong Kong? É um lugar desenvolvido, pobre?
Ninguém sabe? Pode falar aí, Então, gente. Essas impressões. eu vou falar minhas Cidade expressões, já que ninguém chinesa. está falando. Ou É pode falar o que ele cidade quer ouvir. chinesa. Não ouvi. É uma cidade chinesa, né? Cidade chinesa. Uma cidade, mas alguém acha diferente? Então, o que eu sei mais ou menos é que é um lugar bastante desenvolvido, mais capitalista, e Uhum. parece que existe. Só que ainda eu acho, eu vejo assim, como uma questão meio confusa, e parece que é meio confusa mesmo, e eu não tenho muito conhecimento, então para mim é mais, porque a China considera que é um país, uma região deles, da China, mas eles se consideram e querem ser mais independentes. Então parece que existe esse conflito de um lugar capitalista independente de uma China autoritária que quer retomar, digamos assim, o domínio e a autoridade sobre aquele local. Exato. Lara, Kelly, muito obrigada pelo comentário, viu? Pode falar, Gabriel. pelo que eu lembro, é uma ilha, né? Isso. E acho que essa separação, ela tem raízes históricas, do colonialismo britânico, se não me engano, e eles têm uma certa independência, sim, até que o governo chinês reconhece, mas eles estão muito querendo controlar, né? Eles, como a Lara falou, eles estão bem desenvolvidos, até onde eu sei, tem muita tecnologia de microprocessadores lá. Eles realmente são importantes para o mercado da tecnologia. Parabéns, gente. Amei os comentários. A Rê também colocou aqui. É mais ligada à cultura ocidental. Foram ótimos os comentários. Então, deixa eu organizar aqui para ajudar todo mundo a entender. Bom, Hong Kong, como o Gabriel falou, é uma ilha, né? Um arquipélago, um conjunto de ilhas. Ele fica ali no sudeste da China. Lá tem 7,2 milhões de habitantes e a moeda lá é o dólar. Hong Kong, de 1942, né, até 1997, ele pertenceu ao Reino Unido, ou seja, por 150 anos, né? Na Guerra do Ópio entre Reino Unido e China, Reino Unido saiu vencedor, então ele ficou com esse território de Hong Kong. Então, Hong Kong foi uma colônia do Reino Unido. Como vocês falaram aí, né, Hong Kong ela é uma região autônoma, ela tem autonomia, mas ela não é um país, né? Ela faz parte dos famosos tigres asiáticos, né, que são as economias da Coreia do Sul, Taiwan e Singapura, né? Esses países, né, entre 1960 e 1990, eles passaram por uma rápida industrialização e mantiveram essas taxas de crescimento da economia, né, mais altas do que 7% ao ano. Então, esses quatro países que fazem parte dos tigres asiáticos são economias que manteram um nível de crescimento por muito tempo, né? São cidades muito desenvolvidas, importantes, como o Gabriel falou, para o mercado financeiro, enfim. Então, o Reino Unido, né, a gente sabe que ele tem um sistema capitalista. E isso também, né, fez parte da experiência de Hong Kong, né, durante esse tempo que ele foi colônia, do Reino Unido. Ou seja, lá em Hong Kong eles sempre tiveram liberdade de expressão, democracia, Estado de Direito, liberdade política, liberdade de imprensa. Então, ótimo, né? Lá eles têm um IDH muito alto, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, uma qualidade de vida muito boa. Então, quando chegou em 1997, né, o arquipélago de Hong Kong, ele vai ser, entre aspas, né, devolvido à China. Mas o Reino Unido, né, ao devolver o domínio desse arquipélago para a China, ele exige que a China assine um acordo onde durante 50 anos a China se comprometeria a ter respeito sobre a autonomia de Hong Kong, não fazendo nenhuma interferência política. Então, beleza, tá aqui Hong Kong, o Reino Unido está aqui, devolve para a China, mas ia ter um acordo falando assim, ó, China, durante 50 anos, você assina aqui esse documento se comprometendo que você não vai interferir na política de Hong Kong. Eles vão pertencer a você, mas eles vão ter autonomia política. Então, beleza. Então, Hong Kong ele tem uma autonomia política,
Ele é uma grande economia, tem um IDH maravilhoso. É como se fosse, comparando, né, com algo aqui no Ocidente, como se fosse Nova York na Ásia, né? Prédios modernos, uma densa infraestrutura, uma região bem industrializada, é a porta de entrada para diversas economias, indústrias, né, do mundo todo, né, se instalam em Hong Kong. Então é uma metrópole assim muito desenvolvida. Beleza. Então a China, ela passou a ficar conhecida como China, um país, dois sistemas. Por quê? Porque na China continental, né, no país China, lá é socialista, politicamente, né? Lá é politicamente socialista, ou seja, é um Estado forte, um partido único e ditatorial. Já Hong Kong, né, que agora pertence à China, vive uma experiência capitalista, como a gente falou, tem liberdade de expressão, liberdade política, autonomia, né, nas suas eleições, democracia. Então, por isso que a China ficou conhecida por isso. China, um país, dois sistemas. Só que, pelo pouco que a gente já conhece da China, a gente já sabe o quê? Que ela vai querer mover, né, os seus tentáculos sobre Hong Kong, né, e não vai esperar esses 50 anos para interferir na política de lá. Então a China, ela começa a querer impor seu sistema socialista sobre a ilha de Hong Kong. Mas a população de Hong Kong, né, ela já estava o quê? Acostumada, né, a vivenciar as suas liberdades, a ter democracia, a ter liberdade de expressão, a ter tudo isso, né, que um sistema capitalista traz, né? Então, o que estava acontecendo lá? Os habitantes de Hong Kong, né, continuaram, né, tendo o direito de escolher seus governantes políticos. Então, lá tinham eleições, tudo bonitinho. Mas, o que a China estava querendo fazer? A China, ela queria indicar os candidatos e só aí que o povo ia escolher. O povo ia escolher, por exemplo, os candidatos que a China ia indicar. Isso é democracia? Não, não é democracia, né? Isso não é liberdade de escolha. Então, diante dessa tentativa de interferência do Partido Comunista Chinês, né, de indicar os candidatos de Hong Kong para serem escolhidos pelo povo, o povo ficou extremamente insatisfeito né, com essa proposta, né? E no dia 14, em setembro de 2014, os habitantes eles vão às ruas para exigir os seus direitos, a democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, tudo isso que começou a ser interferido pela China. E como que a China reagiu diante desses protestos? A China, então, ela enviou o seu exército e nós temos ali um grande conflito. Oficiais, né, eles isolaram os manifestantes dentro do pátio e restringiram seus movimentos durante a noite e retirou-os com o uso da força no dia seguinte. O líder estudantil Joshua Wong foi detido temporariamente. Por volta do meio-dia de 28 de setembro, os manifestantes marcharam e passaram a ocupar a rodovia Kingsway, bloqueando assim duas vias arteriais no norte da ilha. Depois de um impasse de horas, a polícia local tentou dispersar a multidão com spray de pimenta, gás lacrimogênio, canhões de água e balas de borracha, mas os protestos prosseguiram. E esses protestos ficaram conhecidos como Revolução dos Guarda-Chuvas, porque os manifestantes usaram guarda-chuvas para se proteger, né, do spray de pimenta, gás lacrimogêneo. Então, todo aquele grupo de manifestantes que chegava a 1 milhão de pessoas ali, né, como é que é a pergunta? A polícia chinesa fez isso ou a própria polícia de Hong Kong? Aqui, de acordo com o que eu pesquisei, foi o exército da China, o exército da China, que interferiu lá. Então, diante dessas manifestações assim que tomaram grandes proporções, né, isso acaba chamando a atenção do mundo todo, né? Diversas economias capitalistas vão apoiar Hong Kong, discursando contra a política da China no arquipélago. Então, isso tomou proporções mundiais. Diversos países se posicionando, né, contra a China e essa interferência na ilha, né,
indo contra o próprio acordo que a China tinha assinado anteriormente com o Reino Unido. Então, a China, né, mais uma vez, sempre é essa desculpa, a China responde que isso é uma questão de segurança nacional, é uma questão do meu país e ele não aceita interferência de terceiros e de outros países. Tanto é, né, que a China ela nem mantém relações com países que reconhecem a autonomia de Hong Kong, né? Tem alguns países que reconhecem, então a China cortou as relações com alguns países. Então, beleza. Então, a TES pontuou, né, a importância dessa revolução dos guarda-chuvas, onde uma multidão de pessoas sai às ruas para manifestar, lutando pelos seus direitos, pela democracia, pelas suas liberdades. E a gente vê uma China comunista, socialista, né, tentando também levar esse socialismo para dentro de Hong Kong. Mas os anos foram passando e as coisas não melhoraram, né? Nós vamos agora para 2019. 2019 também, né, diante de toda a problemática, o governo chinês não recuou, então novos protestos ocorrem com ainda mais intensidade, diante de uma nova lei que foi estabelecida. Só um minutinho aqui, gente. Gente, me desculpa, tá? Que toda hora alguém chama aqui. Então, em 2019, surgiram novos protestos, né? Diante de uma nova lei que tinha sido colocada lá em Hong Kong, a chamada Lei de Extradição. O que significa essa lei? Alguém que cometer algum crime em Hong Kong seria extraditado para Pequim ou China continental. E lá você seria julgado, não em Hong Kong. Então, imagina ser julgado pela China, né, onde a gente sabe que os critérios, os padrões não obedecem, né, questão de direitos humanos, direitos internacionais, enfim, né. Então, toda pessoa que cometesse algum crime em Hong Kong, essa pessoa seria extraditada para a China e seria julgada lá. Então, de acordo com a China, o que era esse crime contra a segurança nacional? Você fazer protestos, você reclamar do governo, enfim, se de alguma forma você se posicionar contra o governo chinês, isso já é um crime contra a segurança nacional e você pode ser extraditado para ser julgado lá na China. Então, diante dessa lei, né, houve protestos ainda maiores. Deixa eu só ler uma citação aqui. Um minutinho. A introdução do projeto de lei, que fez com que os profissionais da área jurídica, organizações de jornalistas, grupos empresariais e governos estrangeiros tivessem medo da erosão do marco legal de Hong Kong e de seu clima de negócios. Ou seja, como Hong Kong é um centro de negócios, um centro muito um lugar muito industrializado, isso poderia atrapalhar o crescimento da economia de lá. Então, vários grupos de pessoas ficaram muito preocupados com a questão dessa lei de extradição, né? Porque muitas pessoas poderiam evitar de vir para Hong Kong fazer negócios por medo, né, de cometer algum crime e serem julgados pela China. Eles estavam preocupados com o aumento do risco de que cidadãos de Hong Kong e cidadãos estrangeiros que passavam pela cidade pudessem ser enviados a julgamento para a China continental, onde os tribunais estão sob controle político chinês. Então, esses protestos foram realizados, né? Realizaram-se diversos protestos contra o projeto de lei em Hong Kong. Em 9 de junho de 2019, os manifestantes, estimados eram de centenas de milhares a mais de 1 milhão, que marcharam nas ruas contra a lei de extradição e pediram a renúncia de Carrie Lam, chefe do executivo de Hong Kong. Em 12 de junho, os protestos do lado de fora do Conselho Legislativo acabaram em confrontos violentos entre a polícia e os manifestantes, com pelo menos 79 pessoas feridas
e outra rodada de atenção internacional. Em 15 de junho, a executiva-chefe Carrie Lam anunciou que suspenderia a proposta de lei por tempo indefinido. Porém, né, os habitantes de Hong Kong, eles não queriam que essa lei fosse suspensa, né, por algum período. Eles queriam a revogação completa dessa lei. Então, eles estavam lutando, né, pelo direito do voto universal, o direito de poder escolher os seus próprios representantes sem a interferência chinesa. Eles estavam lutando pelo direito constitucional, né, de poder organizar protestos, né, sem serem reprimidos de forma violenta. E eles também estavam protestando, pedindo que os presos políticos, né, que lideraram esses protestos também fossem soltos. Então, a gente tem protestos em 2014 e a gente tem grandes protestos também que chamaram a atenção do mundo em 2019, nessa luta pela democracia em Hong Kong. Mas, mais uma vez, né, como a gente sabe, as coisas não melhoraram. Agora, já em 2020, em maio de 2020, o parlamento chinês aprovou por quase unanimidade a polêmica Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, que, segundo os críticos, vai acabar com a autonomia da ex-colônia britânica. Atentem só. Essa lei, né, no parlamento chinês, ela teve um voto contra, 6 abstenções, e espantem-se, 2.878 votos a favor. Então, a gente vê que é um parlamento que, como a gente estudou em um artigo, né, que foi postado esse ano, né, sobre a China, onde Xi Jinping tem quase unanimidade, né, dentro do parlamento, né, onde não há quase nenhuma voz dissidente, né. Então, ele está quase sem barreiras e sem restrições para atuar da forma como ele deseja. Esse projeto, né, que é a polêmica Lei de Segurança Nacional, ele afirma que a lei deve reprimir qualquer ação que ameace de maneira grave a segurança nacional, como separatismo, subversão, preparação ou execução de atividades terroristas. Como a gente sabe, né, os parâmetros que a China usa para alegar terrorismo, né, não são os mesmos parâmetros que outros países usam. Em Hong Kong, né, os opositores afirmam que a medida abre caminho para um retrocesso sem precedentes, né, das liberdades ali na metrópole. Então, a partir de então, né, a gente vê que a geração Z, né, que a gente também estudou, que é a geração nascida, se não me engano, de 98 para cá, né, ela tem perdido as suas liberdades. Liberdade de expressão e de associação têm sido drasticamente reduzidas. Monumentos, né, do massacre da Praça da Paz Celestial, não sei se vocês se lembram, que nós também já estudamos, em 1989, quando vários manifestantes, né, dentro da China fizeram protestos, houve um massacre, né, muitos mortos, e para homenagear, né, essas pessoas mortas, existem vários monumentos para lembrar desse dia, né, e lá em Hong Kong também, nas universidades, tinha monumentos fazendo referência a esse dia. Então, a partir de então, esses monumentos também têm sido retirados das universidades, né? Tudo isso também já transmite uma mensagem clara. Outra coisa também que tem acontecido em Hong Kong é que a polícia, ela criou uma linha direta para denunciar infratores. Nos primeiros 6 meses, né, depois de implantar essa lei de segurança nacional, a polícia já recebeu mais de 100 mil ligações. Então, as pessoas, elas se sentem, né, acuadas, elas passam a sentir muito medo de se expressar, porque você pode ser denunciado por colegas de trabalho, por vizinhos, e ser julgado, né, pela polícia chinesa. Até dezembro de 2021, haviam sido feitas mais de 160 prisões. Jornais pró-democracia foram fechados. A Anistia Internacional diz que não pode mais atuar em Hong Kong. A Anistia Internacional, né, ela é uma organização não governamental, né,
que defende os direitos humanos. Então, ela viu que já não dá mais para ela atuar dentro de Hong Kong pelos riscos, né, que as pessoas estão correndo, né? Para terminar aqui. Então, gente, também, além dessa lei, né, de segurança nacional, Pequim também tem mudado regras no parlamento, né? Ela criou também a lei eleitoral patriota. Ou seja, você tem que ser, entre aspas, né, um patriota para você servir no governo de Hong Kong. Você promete, né, não ser nada confrontador com o Partido Comunista Chinês. E desde que essa lei foi implantada, né, desde 2020, a parcela de legisladores eleitos pelo povo tem caído drasticamente. Então, o propósito disso tudo, né, gente, é garantir que o poder executivo, que ainda é nomeado por Pequim, né, lá em Hong Kong, terá um conselho legislativo muito dócil, que apoia, que não vai confrontar nenhum projeto de lei que Pequim propor. Então, diante desse cenário, né, mais de 89 mil pessoas já deixaram, né, a cidade, o arquipélago de Hong Kong desde agosto de 2020. Então, a gente vê como que a China, ela não respeitou, né, o acordo que ela assinou com o Reino Unido de respeitar a autonomia de Hong Kong, de permitir que lá tivesse democracia, tivesse os cidadãos tivessem suas liberdades garantidas, e dia a dia ela vem se apoderando cada dia mais e diminuindo, né, as liberdades que as pessoas têm. Então, foi isso, gente, que eu quis passar para vocês. Esses dois exemplos de como a China, né, tem interferido, como ela lida, né, com a questão de direitos humanos, com a questão da democracia, com as liberdades, tanto lá, né, com os uigures fazendo o genocídio, fazendo aquela limpeza étnica, como também interferindo na democracia, né, de uma metrópole tão desenvolvida como Hong Kong. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Se quiser falar, daqui 5 minutinhos, deixa eu ver a hora aqui. Oi? Então, é interessante como a forma de agir, né, fica parecendo como se eles não fossem, se eles não estivessem impondo nada, como se eles não estivessem em desacordo com o que eles assinaram, né? Eles usam a ética, eles usam fazer projetos de leis que parece estar de acordo com um perfil de para que as pessoas não sejam desobedientes às autoridades, né? Parece uma coisa bonita, legal, é, e até necessária para manter a ordem, né? Mas aí Exatamente. é, a gente vê que isso também é um pensamento, por exemplo, do Putin, né? E aí ele fecha ali dentro do seu povo as informações que ele quer passar, da forma que ele quer passar, e aí eu vejo bem semelhança no que Entre esses Pequim fez contra Hong Kong, né? Exatamente. Inclusive, eles alegam, né, que tudo isso que eles estão fazendo, que é para restabelecer a ordem, né, acabar com qualquer tipo de terrorismo ou separatismo lá em Hong Kong. A gente vê que, mesmo que haja, né, guerra, coisas físicas, a gente vê que por trás, primeiro, sempre tem a informação, a desinformação, né? Assim como a Rússia nunca afirma, né, que está fazendo uma guerra contra a Ucrânia, é sempre uma operação especial. Então, da mesma forma, a China também, ela está sempre usando, né, artifícios para desinformar. Mais alguém gostaria de fechar, falar alguma coisa? Já vamos terminar. Ai, Não, eu queria falar. pode falar, Oi? Lara. Não, pode falar primeiro, Rê, depois eu falo. Não, eu só queria fazer o comentário a respeito do. Sempre tem também, né, o interesse forte dos Estados Unidos e o conflito entre os Estados Unidos e a China.
também com esse gancho, né, de Taiwan em Hong Kong, a visita, né, da Nancy Pelosi na época, né, de muita coragem que ela visitou a ilha de Taiwan, também sendo pró Hong Kong. A gente vê que tem sempre esse conflito também, e tudo é pelo grande comércio também, né? Como você colocou dos iogures, que tem petróleo na área dos iogures, a Taiwan é estratégica, né? Uhum. Comercialmente falando. Exatamente. Taiwan também é um outro caso, né, muito importante também para a gente estudar, entender. Gente, então já deu o nosso horário aqui. Eu estou vendo aqui a Alexia falando também que tem dúvidas, né, em algumas questões. Infelizmente, hoje, nessa nossa aula, vai ser difícil, né, da gente ter tempo para a gente esclarecer, mas caso você queira, você pode estar colocando lá no grupo e a gente pode estar se ajudando mutuamente, né? A gente tem se encorajado. Sério, eu quero te Só um minutinho. agradecer, quero te agradecer, amei muito, foi muito objetiva, esclarecedor. A aula foi excelente, muito obrigada. Então, Nada. assim, no grupo tem, não é todo mundo que pode estar perguntando coisas. Então, assim, eu acho que eu esperei muito, pacientemente, como muitas pessoas, né? Eu gostaria que a direção permitisse, assim, uma aula como a nossa, está tendo agora, para a gente estar perguntando, né, e colocando, sendo que o nosso líder, né, ele vem falando isso, né? Não sei se todo mundo percebeu, né, tão claramente de que podemos questionar, sim, podemos colocar, e ele foi muito claro quando ele disse não se sabe tudo, não sabemos tudo. Quem sabe agora o nosso movimento adventista, né, a gente possa realmente colocar coisas, principalmente eu tenho lido até pela minha formação a questão da evolução, entendeu? Não é impondo nem dizendo nada, mas simplesmente tirando dúvidas em relação a gente coadunar uma coisa com a outra, a nossa espera do advento, do novo reino, com tudo que a gente sabe da evolução e da ciência. Eu acho que isso é muito importante para mim, e eu pacientemente venho esperando esse momento. E o Parminder vem falando isso muito claramente, entendeu? Eu acho que é hora da gente se reconhecer e sermos honestos e começarmos a falar sobre isso, né? Eu espero que a liderança permita, não perguntas assim, perguntar, assim, uma aula clara, né? Com organização, como o Gabriel sempre é muito organizado, e que a gente possa, sim, questionar coisas, colocar coisas da ciência e ver se a gente está realmente no caminho certo, no sentido do pensamento individual. É muito melhor do que ficar todo mundo com dúvida, esperando Jesus voltar, enfim, e a gente não poder nem questionar. Observe bem os últimos vídeos do Parminda, como ele foi honesto em relação a isso. Eu Sim, agradeço a oportunidade. nós que agradecemos também. É, Só para finalizar aqui, lembrando, né, gente, que o Parminder, igual ela está falando aí, é a respeito da nossa experiência coletiva e individual, né? Como a gente, nos últimos anos, a gente foi se isolando, né? Cada um no seu cantinho, cada um com sua própria experiência, e isso não faz bem para a gente, né? Então, Obrigada. dentro do possível, a gente buscar, né, ter essa experiência coletiva de novo. Aqui nos estudos, tá sempre engajando para participar, porque isso aqui é uma experiência coletiva, no dia a dia, nos grupos, enfim, né? A gente encontrar formas da gente passar por essa experiência juntos, tá bom? Gostaria de agradecer a todos pela paciência, tá? Espero que tenha ficado, né, um pouco claro, pelo menos assim, uma visão geral. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloca lá no grupo. Se eu souber, gente, com toda certeza eu vou responder, tá bom? Então, vamos finalizar com oração? Joelhos? Querido Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de ter aprendido um pouco mais sobre esse tema, pedir que a nossa mente ela se abra cada dia mais, para a gente não ficar somente na superfície, para a gente ter um senso crítico, saber discernir as informações que a gente recebe, saber juntar cada pedaço de informação sobre esses temas, para que a gente esteja pronto, né, e para o decreto dominical.
Abençoe o próximo estudo que teremos com Pedro, que possa ser maravilhoso e esclarecedor, assim como tem sido todos os outros estudos. Obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém.